Olá, meus amados, olá, minhas amadas, uma boa noite para você que está nessa live. Penso que esse momento é um momento muito importante, é um momento onde que nós temos um pequeno diálogo a respeito da Palavra de Deus, e o entendimento que nós temos é que a Palavra de Deus ela é muito importante e que ela deve ser dialogada, deve ser motivo de diálogo entre as pessoas que creem em Deus, e é muito importante quando nós buscamos estar meditando nessa palavra com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, e assim tendo a direção, tendo a orientação dela. Porque a palavra de Deus ela é uma lâmpada que não se apaga, é uma lâmpada que permanece acesa e permanece acesa por toda a eternidade. Então podemos dizer que a nossa vida ela se resume em 66 livros, que é exatamente o que a Bíblia tem, 66 livros. E nesses 66 livros, nós temos uma direção, nós temos uma orientação para cada área da nossa vida. Você tem uma direção, você tem uma orientação para cada área da sua vida. Seja a área que for, a Bíblia ela tem uma direção. A Bíblia ela tem uma orientação. A Bíblia ela tem uma resposta. A Bíblia ela tem um conteúdo plausível para todas as áreas da nossa vida. Então, 66 livros vêm aí trazendo todo um respaldo, é um manual importantíssimo para você e para mim, é um manual importantíssimo para a nossa família. Então, por isso que nós estivemos meditando no domingo à noite a respeito de apenas um versículo do Salmo 119, o versículo de número 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é isto que a palavra é isto que a palavra foi para os grandes homens, para as grandes mulheres descrita na palavra de Deus, e grandes homens e grandes mulheres na história da humanidade que buscaram viver baseando a vida na orientação naquilo que a palavra de Deus esteve dando direcionamento. Então isso quer dizer que é possível. Nos dias atuais, isto é possível. Para a sua vida, isso é possível. Para o seu casamento, isso é possível. Para a sua vida familiar, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, em tudo aquilo que você for fazer, é possível você ter uma direção, é possível você ter uma orientação se baseando na palavra de Deus. A palavra de Deus tem exemplos bons, de atitudes boas. A palavra de Deus tem exemplos também de atitudes ruins, de famílias que se posicionaram de uma maneira ruim, de uma maneira desagradável, de uma maneira de desobediência à palavra de Deus. Então, o bom da palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é que ela não esconde nada, ela não camufla nada, ela não vive, não apresenta nada na surdina. Ela apresenta tudo às claras. Ela apresenta tudo às claras para que nós venhamos ter uma posição. Se nós queremos estarmos seguindo os bons exemplos contidos nela, ou se nós queremos estarmos seguindo os maus exemplos também contidos na palavra. Então a palavra ela é para todas as épocas. Ela foi para o passado, ela é para o presente, para nós nos dias de hoje, para a nossa geração, e ela é também para o futuro. Então a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é muito importante, é fundamental, assim como nós temos um plano de vida para o nosso cotidiano, você tem um plano de vida para o seu cotidiano, sim ou não? Ou você leva a vida de qualquer jeito, ou você não planeja o que você vai fazer durante um dia, ou você simplesmente pensa assim, amanhã seja como Deus quiser.
Né? Tem essa frase famosa, né? Amanhã seja como Deus quiser. Daí você acorda amanhã, né? E vai viver, né? Pensando, achando que Deus vai vir e vai fazer alguma coisa acontecer para você. Não, você tem que tomar uma postura, você tem que tomar atitudes, você tem que ter um planejamento. Então você que trabalha fora, você chega na sua empresa ou você chega no seu ambiente de trabalho, você tem que ter um planejamento para que o seu dia no seu ambiente de trabalho seja um dia proveitoso, seja um dia onde você vai estar sendo observado ou observada e no final do dia o seu encarregado ou a sua encarregada ou os seus patrões vão fazer uma avaliação de você. E de repente você pode ser pego de surpresa e sendo mandado embora porque você não está sendo uma pessoa produtiva. Então, a palavra de Deus ela é fundamental para a nossa vida e é muito importante nós estarmos fazendo o quê? Nós estamos fazendo um planejamento para podermos estarmos lidando com a palavra, para podermos ter contato com a palavra, para podermos nos alimentar da palavra e para podermos agir de conformidade com a palavra. Então não podemos levar a palavra de qualquer jeito. Nós não podemos ler a palavra de qualquer jeito. Nós não podemos viver a palavra de qualquer jeito. Precisamos ter também um planejamento. E tendo um planejamento, tendo uma forma de estarmos nos alimentando da palavra, então com toda certeza ela vai ser lâmpada para os nossos pés, ela vai ser luz para o nosso caminho. Então, eu tenho aqui algumas dicas para você nessa noite, nesse momento, concernente a você estar tendo um relacionamento com a palavra. Você está tendo um contato com a palavra, você podendo ouvir a palavra, você podendo deixar a palavra impactar você, deixar a palavra mexer com você, deixar a palavra moldar a sua mente, as suas emoções, moldar a sua vida espiritual segundo a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Porque o objetivo da palavra é esse. A partir do momento em que entregamos a nossa vida a Jesus, a palavra quer estar nos levando a isso, a nos moldarmos de tal maneira que nós tenhamos o caráter do Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, com a palavra, ele vai estar fazendo isso. Mas para isto acontecer, eu preciso entender que a palavra deve ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E para isto acontecer, então, eu preciso estar buscando na palavra, preciso estar me relacionando com a palavra, eu preciso estar interagindo com a palavra. Porque hoje é muito fácil nós sermos enganados. Hoje é muito fácil nós sermos enganados, porque muitas pessoas podem de repente pegar a palavra e usar a palavra, manusear a palavra como ela quer. E podemos cair em muitas ciladas, podemos cair em muitas armadilhas se nós não atentarmos para aquilo que a palavra está dizendo. Então, através de uma pregação, pode ser uma pregação enganosa, pode ser uma pregação fora do contexto, pode ser uma pregação que não esteja sendo baseada na palavra. Apenas foi pego um versículo, apenas foi citado um capítulo, mas não está se desenvolvendo a pregação dentro do contexto da palavra. Então, quando nós não temos conhecimento da palavra, quando nós não temos intimidade com a palavra, é muito fácil nós cairmos em alguma cilada, nós cairmos em alguma armadilha, nós sermos enganados e acharmos que estamos no caminho certo. Essa semana, conversando com alguém e entrando num assunto no sentido espiritual, a pessoa falou para mim abertamente e claramente que está na palavra, que Jesus ele foi benzido. Quer dizer, eu particularmente nunca vi na palavra que Jesus foi benzido. Ele foi sim batizado nas águas por João Batista e após ter sido batizado nas águas, ele foi batizado com o Espírito Santo, porque a palavra vai dizer que o Espírito Santo veio numa forma de uma pomba e pousou nele ali, então ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas a pessoa quis dar a entender que aquela forma do Espírito Santo vir sobre Jesus, ali ele foi benzido. Então a minha pergunta é, aonde foi que a pessoa aprendeu isso? Aonde foi que essa pessoa teve esse conhecimento?
porque isso não está dentro da palavra, isso não está dentro do contexto da palavra, isso nunca esteve. Então a palavra, ela precisa ser lâmpada para os nossos pés, ela precisa ser luz para o nosso caminho. Então é muito importante, ponto 1, que você leia a Bíblia. É fundamental você tirar um tempo da sua vida para você ler a Bíblia, para você estar em contato com a Bíblia. Em segundo lugar, é muito importante você definir um horário, você definir um local onde você vai poder estar lendo a Bíblia, onde você vai poder estar meditando, onde você vai poder estar estudando a Bíblia. Então não é em qualquer ambiente, não é em qualquer local. Não é num ambiente agitado, num ambiente turbulento, num ambiente, às vezes, até de muita confusão. Não, nada disso. Eu lembro que quando eu morava em Curitiba, eu morava em Campo Comprido, e eu, então, para trabalhar, pegava o ônibus de Campo Comprido, então, em Campo Comprido até o centro de Curitiba. E eu tinha, então, o mais importante é o amor, ou seja, só continha ali o Novo Testamento. Então, o que eu fazia? Eu levava esse Novo Testamento na minha mochila e eu esperava a vez para entrar no ônibus quando eu tinha a oportunidade de ir sentado. Porque sentado, então, eu pegava aquele Novo Testamento e ali, de manhã cedo, todo mundo meio ainda assim sonolento, né? Ninguém falava, e eu tinha todo o tempo de poder estar lendo a palavra de Deus, de estar ali meditando na palavra de Deus. Então eu fazia isso nesse processo de sair de casa para o trabalho até o centro da cidade, ali no ônibus, mais ou menos uns 30 a 40 minutos, eu estava ali então meditando na palavra. Então é muito importante ler a Bíblia, definir um horário, definir um local de estudo da palavra. E é óbvio que quando eu estava em casa, nos finais de semana, eu também lia a Bíblia e tirava um canto da casa, de preferência no meu quarto, para poder estar estudando, para poder estar meditando na palavra. Outra coisa importante é organize planos de estudo. É fundamental você organizar planos de estudo para você estar estudando a palavra. Hoje está muito fácil. Antigamente, na época dos apóstolos e dos cristãos mais antigos, não se tinha isso. Hoje nós podemos acessar a internet, entrar no Google e puxar de lá um plano de estudo da palavra. Então você pode estar fazendo isso e existem planos maravilhosos, planos fáceis, planos que vão nos ajudar, que vão nos orientar para a leitura da palavra e para podermos então estarmos estudando a palavra melhor. Outra coisa importante é intercalar livros longos com livros curtos. Às vezes tem uns livros da Bíblia que são longos. Vamos pegar o Salmo 119, que são mais de 170 versículos. São longos. Tem pessoas que não acham que é longo, mas existem também capítulos que são longos demais. Então nós temos que estarmos intercalando para não ficar enjoativo, para não ficar cansativo e para a gente então não sermos desestimulados a não ter contato com a palavra. Então é importante estar intercalando livros longos e livros curtos para poder então estar sendo mais fácil então essa questão do contato com a palavra. Outra coisa importante crie um caderno de estudo. É fundamental nós termos um caderno onde a gente possa estar anotando pontos importantes, anotando de repente um versículo que falou conosco diante de um determinado assunto, diante de uma determinada situação. Então estarmos com o caderno ali e colocando a data de preferência, e ali anotando, fazendo anotações. Isso é importantíssimo para podermos estarmos fazendo o quê? Para podermos estarmos recapitulando de vez em quando. Outra coisa importante se prepare espiritualmente. É fundamental se preparar espiritualmente, porque a palavra é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem um conteúdo espiritual para você. É algo para o nosso dia a dia, para nós lidarmos com as circunstâncias, com as situações do dia a dia, mas ela é algo espiritual, porque Deus ele é espírito. Então se prepare espiritualmente. Então, junto com isso, é necessário o quê? É necessário ter uma vida de oração.
levar uma vida de oração, buscar a Deus, orar, falar com Deus antes de meditar na palavra e pedir para Deus falar com você, falar de repente com a sua família, se você está lendo a Bíblia junto com a sua família, ou falar com o seu cônjuge, se você está lendo a Bíblia com o seu cônjuge. Então buscar a Deus em oração, pedir a direção para o Espírito Santo, e com toda certeza você vai ver que vai fazer uma grande diferença. Outra coisa importante invista em ferramentas de apoio. É fundamental isso, você investir em ferramentas de apoio. E principalmente diante de assuntos que de repente para você é meio confuso, não está bem claro. Então, é muito importante você ter ferramentas de apoio. De repente uma chave bíblica, de repente uma concordância bíblica, isso é importante, isso é fundamental. E hoje vou frisar mais uma vez, nós temos o celular. Nós temos um celular, e esse celular não é só para ficar passando o dedinho e vendo o que está acontecendo no Face ou lá no YouTube e assim por diante. Não, é para nós também nos aprofundarmos diante desses assuntos concernente à palavra. E lá também você vai achar no Google chave bíblica, você vai achar concordância bíblica e outras ferramentas importantíssimas que vão ajudar, que vão auxiliar para que você possa ter uma maior compreensão da Bíblia. Outra coisa importante você estar analisando o contexto. Você está analisando o contexto daquilo que você está lendo. Então, qual foi o momento que Deus falou aquilo? Qual foi o momento que aconteceu aquilo? Qual é o fundo histórico? Quem eram as famílias que estavam lá? Quais eram os povos que estavam lá? Em que região que aquilo aconteceu? Qual era a situação? E assim, então, estamos buscando informações para podermos termos uma melhor e maior compreensão da Bíblia. Outra coisa importante e fundamental leia mais uma versão. Então, não sei quantas versões da Bíblia você tem em casa, mas mais uma vez eu vou bater na tecla do celular. Nós temos esse aparelho, essa ferramenta, esse instrumento que nós podemos usar para o nosso benefício. E dentro disso, então, nós podemos acessar a internet e lá, então, nós temos N versões da Bíblia. Até mesmo no original, no grego, no hebraico, para podermos ler a Bíblia no latim, para podermos estarmos fazendo comparações, para podermos ter uma maior e melhor compreensão. Eu mesmo, em casa, eu tenho pelo menos umas 6 ou 7 versões da Bíblia, para poder fazer comparações e às vezes fazendo comparações com essas versões que eu tenho em casa, ainda assim eu vou na internet para poder estar fazendo comparações. Então, nós podemos usufruir de grandes ferramentas, de grandes meios para podermos ler, ter acesso à Bíblia em diferentes versões. Então, veja como Deus ele é maravilhoso, veja como Deus ele age na atualidade, nos dando todo o suporte, nos dando todas as condições para podermos termos contato com a Bíblia, para não termos desculpas e dizer que a Bíblia é complicada demais. Outra coisa importante complemente a leitura da Bíblia com outros livros. Então, existem grandes autores. Então, não estou aqui descartando os autores de livros dos nossos dias atuais e também do passado. Não estou descartando isso. Nós temos a Bíblia, que é a nossa regra de fé, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, mas nós temos homens e mulheres que foram inspiradas pelo Espírito Santo para poderem escrever livros baseados na palavra de Deus e que são de grande importância, que são realmente um suporte preciosíssimo para nós, para termos uma maior e melhor compreensão da palavra de Deus. Então você pode complementar a leitura com outros livros. Eu particularmente faço isso. De vez em quando eu estou buscando um livro que está baseado na palavra de Deus. Autores que buscam escrever baseando-se na palavra de Deus em diferentes áreas. Então tem alguma área que eu estou interessado, que eu quero me aprofundar, então eu estou lendo a Bíblia, mas também vou ver o que o autor fulano, o autor Beltrano, a autora Ciclana está falando sobre este assunto. Vou lá pesquisar também no original para me poder ter uma compreensão melhor.
Outra coisa importante é aplique a Bíblia, aplique a palavra à sua realidade. Então Deus ele fala de diferentes formas, ele fala de diferentes maneiras, e às vezes o jeito de Deus falar comigo não é o jeito que ele usa para falar com você, mas a palavra é a mesma. A palavra continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Às vezes o jeito de Deus me orientar pela palavra não é o jeito que Ele vai usar para estar orientando você, para estar orientando a sua vida, para estar conduzindo você. Então é muito importante estarmos fazendo isso, estarmos buscando aplicar a Bíblia à nossa realidade. Não para acobertar coisas ruins, coisas feias, para acobertar pecados, para acobertar erros, né? que às vezes nós cometemos, porque nós não somos perfeitos, não é verdade? Por isso que a Bíblia, ela cita famílias que pisaram na bola, cita famílias que erraram muito e erraram feio. Vamos pegar, por exemplo, aí, um exemplo bem clássico do Novo Testamento, logo que começou a igreja neotestamentária, né? O exemplo de Ananias e Safira, o casal que mentiram concernente à venda de um terreno, e o Espírito Santo foi fulminante, foi fatal. Né? Simplesmente morreu ele e morreu ela, porque Deus não aceita e não tolera o pecado. Então veja, Deus apresenta na palavra esses exemplos para podermos aprender com esses exemplos. Então nós temos que aplicar isso para a nossa vida. Por exemplo, esse exemplo de Ananias e Safira para os nossos dias atuais. É muito importante nós sermos fiéis ao nosso Deus, ao nosso Pai. Deus não obriga a gente a nada, Deus não impõe um cabresto na nossa vida, não, nada disso. Deus nos dá o livre arbítrio, mas à medida que nós decidimos estar obedecendo a Deus, estarmos obedecendo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, Deus ele vai nos honrar. Deus vai estar nos colocando sobre muito. Então, se nós formos fiéis no pouco, então Deus vai estar nos colocando sobre muito. E Ananias e Safira, eles poderiam ter sido colocados sobre muito se eles fossem de fato fiéis e não tivessem usado da inverdade, mentindo para os apóstolos, mentindo para todo aquele povo que estava ali naquela época. Eles queriam ofertar na igreja, mas eles não queriam ofertar como os outros estavam ofertando. Eles queriam reter, e não era problema nenhum eles reterem, porém eles não precisavam terem mentindo, dizendo que estava depositando ou ofertando todo o valor que eles tinham vendido o terreno. Então é muito importante a honestidade, é muito importante a sinceridade, é muito importante nós estarmos usando da verdade em tudo aquilo que nós fizermos, em tudo aquilo que nós praticarmos. Então é fundamental estarmos aplicando a Bíblia à nossa realidade, estarmos nos aprofundando para vivermos de fato a nossa realidade. Então a Bíblia ela é assim. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E por causa disso, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar a palavra do Senhor de lado. Nós não podemos, nós não vamos conseguir viver a vida cristã deixando a palavra de Deus de lado. Nós não vamos conseguir amadurecer na vida cristã deixando a palavra de Deus de lado. A palavra de Deus ela não vai ser lâmpada para os nossos pés, ela não vai ser luz para o nosso caminho se nós deixarmos a palavra de Deus de lado. Então é muito importante, é fundamental para você, para mim que sou ser humano e que preciso de Deus, da orientação de Deus, do agir de Deus na minha vida, estar apegado à palavra de Deus. Eu preciso entender que ela precisa ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E além do mais, no Salmo 119, o versículo 89, vai dizer que esta palavra, ela está firmada no céu. Olha que coisa preciosa. Olha que coisa importante, e nós não estamos lidando com qualquer coisa, nós não estamos lidando com qualquer palavra, nós estamos lidando com a palavra de Deus. Nós estamos lidando com a palavra que está firmada nos céus, porque o Deus Todo-Poderoso, que nós conhecemos através da pessoa do Senhor Jesus, Ele está nos céus. Então a palavra está firmada lá,
E foi através dele, do Espírito Santo dele, que homens e mulheres foram inspirados para poder então estar escrevendo a palavra e deixando esse manual para você e para mim podermos viver a vida cristã como de fato ela deve ser vivida. Então não é à toa que a palavra cristão significa pequeno Cristo. Mas para sermos pequenos cristos, é necessário nós estarmos nos atendo na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então Deus sempre tem uma palavra para nós. Deus sempre tem uma direção para nós. Deus sempre tem uma orientação para vivermos de acordo com aquilo que vai estar agradando a Ele. Para estarmos fazendo exatamente o que vai estar glorificando a Ele. Deus sempre terá uma palavra de orientação. Deus sempre terá uma palavra que vai nos capacitar. Deus sempre terá uma palavra que vai estar nos levando a um amadurecimento espiritual, a um amadurecimento emocional, a um crescimento intelectual e assim, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, nos levar a ter recursos espirituais para podermos estar ajudando e abençoando outras pessoas. Então, como é importante, como é fundamental nós termos consciência de que a palavra ela precisa ser lâmpada para os nossos pés, que a palavra precisa ser luz para o nosso caminho. Então, é a palavra que vai te ajudar em todos os sentidos. É a palavra que vai te orientar em todos os sentidos. Aliás, meu querido, minha querida, como já falei no domingo à noite, nós encontramos na palavra assuntos concernente a esse mundo nas diferentes esferas. Se nós queremos, então, uma palavra, um direcionamento na área da história, ou na área da sociologia, ou na área da teologia, ou na área das ciências, ou na área da psicologia, ou na área da geografia, meu querido, a Bíblia, ela tem tudo isso para você e para mim. Então, meu amado, minha amada, é muito importante, é fundamental nós estarmos nos atendo à palavra e com toda tranquilidade, com toda certeza, podermos declarar que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para o nosso caminho. As pessoas ao nosso redor que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus, que não sabe da importância de ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, precisam ver em nós essa realidade. Precisam ver em nós que, de fato, nós tomamos a melhor decisão, nós tomamos a maior decisão e, por causa disso, nós temos a palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para nos basearmos na palavra. Você sabia que existem muitas pessoas que não entregaram a vida a Jesus, que não decidiram por Jesus, mas que baseiam a vida pela palavra? Que baseiam a vida na orientação que a palavra dá? Pessoas que nem aceitaram Jesus, pessoas que nem têm certeza da sua salvação, mas que buscam basear a vida delas na palavra de Deus. Olha que coisa interessante, olha que coisa importante. Então a Bíblia, meu querido, minha querida, é um livro fundamental. Por isso que a Bíblia ela é o livro mais lido em todo o nosso planeta. Mas também é o livro mais perseguido em todo o nosso planeta, porque tem aqueles que são orgulhosos, tem aqueles que se consideram não gostar de Deus e simplesmente viraram as costas para Ele, mas que perseguem aqueles que estão em contato com a palavra, perseguem aqueles que têm comunhão com a palavra, perseguem aqueles que declaram abertamente que a palavra ela é lâmpada, que a palavra ela é luz para o caminho. Então, meu amado, minha amada, veja que coisa preciosa é a palavra de Deus. E com toda certeza, o Espírito Santo de Deus, ele quer revelar a você os segredos contidos na palavra para você poder ir bem em todas as áreas da sua vida. Então, quando Jeremias vai dizer, Deus falando através do profeta, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Então, que pensamentos são esses?
que Deus tem ao seu, que Deus tem ao meu respeito. Para descobrirmos isso, precisamos então termos a palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, buscando na palavra, nos aprofundando na palavra, que nós vamos descobrir, que nós vamos tomar posse. E Deus está desejoso que nós façamos isso. Que você possa fazer isso no nome do Senhor Jesus e que você possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você, porque você tomou a decisão de ter a palavra como lâmpada para os teus pés e luz para o seu caminho. Vamos orar no nome de Jesus. Se você tem uma necessidade, se você está passando por alguma situação difícil, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar no nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor, baseado na palavra, na orientação que a palavra nos dá, de orarmos e orarmos sem cessar. Vamos orar no nome de Jesus? Deus maravilhoso, Deus glorioso, eu louvo ao Senhor, glorifico ao Senhor, porque a tua palavra, ó Deus santo, ó Deus vivo, ela é para todas as épocas. Ela jamais, ó Deus, se apagou, jamais, ó Deus, se apaga e jamais se apagará, porque a tua palavra está firmada, ó Deus, nos céus. Por isso, Deus, te louvamos e te agradecemos por ter nos deixado, ó Deus, esta ferramenta, esse instrumento, esse manual, ó Deus, para nós. Então, ó Deus, para todo aquele que crê, a tua palavra, ela é lâmpada para os pés, ela é luz, ó Deus, para o caminho. Por isso, Deus, nessa noite aqui, nós oramos com fé. E se tem alguém, ó Deus, que está passando por alguma dificuldade, alguém que está enfrentando uma luta, alguém, ó Pai, que está, ó Deus, com uma enfermidade, ó Deus, alguém que de repente foi desenganado ou desenganada, ó Deus, pelos médicos, Pai, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Deus, em o nome de Jesus, toca, Senhor, nessa vida. Deus, em o nome de Jesus, ó Deus, liberta, ó Deus, essa vida. Deus, cura, Senhor, esta vida. Deus, em o nome do Senhor Jesus, amado Deus, amado Pai, dê direção. Deus, dê uma orientação. Deus, confirma, ó Deus, a tua vontade. Deus, confirma, Senhor, os planos e os propósitos, ó Deus do Senhor. Deus, eu abençoo, Deus, cada pessoa que está conosco nessa live e aquelas que estarão, ó Deus, logo após, ó Deus, assistindo essa live também. Pai, que o Senhor derrame a sua graça, que o Senhor derrame o seu favor, que o Senhor derrame do seu amor, que o Senhor derrame, ó Deus, do teu poder e que essas pessoas possam ter fome e sede, ó Deus do Senhor, e buscando na palavra do Senhor, Deus, o viver, ó Deus, que vai agradar ao Senhor e que vai se corresponder, ó Deus, com o Senhor. No nome de Jesus, toda a honra e toda a glória eu dou a Ti. Muito obrigado. Amém, amém e graças a Deus. Amém, meu querido, amém, minha querida. Que Deus abençoe você no nome de Jesus, que você tenha ainda um excelente final de noite e que você possa descansar coberta pelo poder desse Deus que ama você e que quer o melhor dele para você. Não se esqueça, a palavra de Deus deve ser lâmpada para os teus pés e luz para o seu caminho. Um grande abraço, que Deus te abençoe, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo.